E aí, você está pegado nos estudos? Muito bem. Vamos continuar comigo extremamente juntinhos, que agora nós vamos estudar fisiologia humana, certo? Vamos começar pelo sistema nervoso, pelo sistema nervoso central, tá? Mas antes, eu quero que a gente possa refletir sobre essa situação. Por que indivíduos alcoolizados são responsáveis por muitos acidentes de trânsito? Você certamente vai dizer sim, porque quem bebe não vai dirigir bem. Mas por quê? O que é que quimicamente o álcool causa no indivíduo? O álcool afeta o quê? Ok, muito bem. Muito bem para você que está dizendo quem, né? Acho que eu estou imaginando sua resposta. Né? Nós já estamos com tanta interação aqui na plataforma que eu chego a imaginar a sua resposta. E eu quero só acrescentar um fato. Quando alguém bebe, realmente a visão não fica ágil, a coordenação motora não fica ágil. Sabe por quê? Porque álcool é uma droga depressora. Você vai dizer, Miriam, não concordo, porque a pessoa bebe, fica alegre. Algumas pessoas vão ficar desinibidos, né? Pessoas que são muito tímidas, com uma pequena quantidade de álcool. Mas, de fato, uma pessoa que está alcoolizado, que está bêbado, né? Ela não consegue, se equilibrar, ela não consegue, tem gente que vai caminhando, vai de um lado a outro da rua, totalmente sem equilíbrio e sem coordenação. O álcool, ele no sistema nervoso central, age como uma droga depressora. Lembre, todo bebo chora, tá? Bebo chorando, tá? Fica chorando, meu melhor amigo, não sei o quê. Então, isso vai fazer com que toda a capacidade de interpretação do sistema nervoso fica extremamente reduzida. Então, a pessoa perde exatamente o senso do perigo. E a maioria dos acidentes de trânsito no Brasil são acidentes, com jovens, são acidentes exatamente de pessoas alcoolizadas. Então, se for beber, não dirija, é a melhor situação. Melhor ainda é não beber, mas tudo bem. Vamos agora aprofundar todo o nosso conhecimento sobre o sistema nervoso central. Só para que a gente possa posicionar, tá certo? A nossa interpretação. Quando a gente fala de sistema nervoso, didaticamente, nós automaticamente o dividimos, certo? Em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico nós estudaremos numa aula posterior. Agora nós vamos focar no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, por sua vez, ele é constituído de duas porções. O encéfalo e a medula espinhal. Tudo bem? Medula espinhal, antigamente chamada medula raquidiana. O encéfalo, por sua vez, ele tem várias partes, sendo as principais. Obviamente, o cérebro, o cerebelo, o bulbo, a ponte, uma região chamada de tálamo e uma outra região chamada de hipotálamo. A medula espinhal é a medula espinhal. O sistema nervoso periférico, ele vai ser formado de nervos e gânglios que estarão distribuídos por todo o corpo. Esse aqui nós vamos estudar posteriormente. Vamos focar aqui no sistema nervoso central. Veja bem, aqui está o cérebro. O cérebro dos mamíferos é um cérebro que é girencéfalo, ou seja, ele tem circunvoluções. Ele tem uma grande quantidade de neurônio, então imagina que é como se ele fosse amassado para caber dentro da caixa craniana, porque o cérebro e todos os demais órgãos do encéfalo estão exatamente dentro da caixa craniana, protegidos dentro da caixa craniana. Além da proteção da caixa craniana, tem as meninges que vão estar em contato com o sistema nervoso central, com o cérebro, com o cerebelo, com a medula, tá certo? As meninges são 3 e elas são membranas bem finas, mas membranas protetoras. Meningite, por exemplo, é exatamente uma inflamação da meninge,
que pode ser viral, é uma meningite benigna, e pode ser bacteriana, é uma meningite mais séria, geralmente exigindo tratamento hospitalar. O nosso cérebro, não é? Ele é nosso centro de pensamento, onde a gente guarda nossas memórias, nossas aprendizagens. Então veja bem, por exemplo, quando você está respondendo aí uma série de questões na nossa plataforma ou fazendo algum simulado na nossa plataforma, aí você vai dizer, poxa, foram tantas questões que eu chego que estou com a cabeça quente. Na verdade, isso é um ditado popular que tem base científica. Quando a gente está com muito processamento, imagina, fazer a prova do Enem, 90 questões num dia, 90 questões em uma redação no outro dia, né? Um no domingo, outro no domingo. Então, veja bem, o cérebro, né, a coisa da cabeça quente o uso excessivo vai exigir que os neurônios, eles gerem muito mais ATP. E lembre que gerar ATP, lá na respiração celular, tem um momento chamado cadeia respiratória, lá nas mitocôndrias, que parte da energia vai gerar ATP, parte vai ser eliminada sob a forma de calor. Então essa coisa da cabeça, estou com a cabeça quente de tanto pensar, de fato, embora seja um ditado popular, tem também sua explicação científica. A necessidade de alto metabolismo, que precisa de muito ATP, as células vão trabalhar muito, as mitocôndrias dos neurônios vão trabalhar assim, extremamente aceleradas, gerando ATP e também gerando calor. Daí, ó, cabeça quente. Mas fique de cabeça fria, que aqui a gente vai aprender tudo muito bem. Então, nossa aprendizagem, por exemplo, ele vem dessa parte do cérebro, que é o lobo central. Já essa parte aqui, a parte de trás do cérebro, tá? Essa porção aqui, é onde vai estar o nosso centro da visão. O nosso cérebro, ele tem um tipo de mapa. Cada região do cérebro vai responder por determinadas aprendizagens ou determinadas sensações. Tipo, aqui está a memória, aqui está a visão, o olfato está mais ou menos nessa região aqui. Legal isso, né? Então, o cérebro é o órgão de grande... É como se fosse nosso mega supercomputador. Ele processa as informações. Lá a gente pensa, julga, avalia, toma decisões. Tá certo? Então, tudo isso é atividade cerebral. Só que aí tem uma série de atividades que nós fazemos que não exigem a participação do cérebro. Por exemplo, você começa a gesticular. Você não diz, eita, eu vou colocar primeiro essa mão assim, depois essa mão assim. Você não fica pensando quando vai gesticular. Você se desloca, não é? Você caminha. E quando você está caminhando, você também não está pensando assim, poxa, eu tenho que pisar assim, tenho que pisar assado, minha musculatura tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, você apenas caminha, porque toda coordenação motora, isso exige a coordenação de todos os músculos. Para andar, por exemplo, é uma atividade do cerebelo. O cerebelo é o nosso grande centro, né? Então, o cérebro, eu vou colocar aqui, ó, inteligência, é a nossa central de inteligência. É onde está a nossa memória, tá? Já o nosso cerebelo, a palavra-chave do cerebelo é a coordenação motora. Ele é o grande centro de coordenação motora, tá certo? De tornar os... Tipo, você deseja escrever o seu nome, por exemplo. Eu desejo escrever meu nome, Meiriane. Mas para que eu escreva, eu preciso da coordenação motora, que vai ser uma execução do cerebelo. Desejar escrever o meu nome é uma atitude do cérebro. Operacionalizar a escrita é uma atitude coordenada pelo cerebelo, coordenando todos os movimentos, ok? Bem, aqui nós vamos falar de órgãos, tá? O cerebelo tá exatamente nessa... Esse nome é como se fosse uma referência a pequeno cérebro, né? Mas não é pequeno cérebro, é cerebelo mesmo. Essa região aqui, que eu chamei a atenção aqui em verde, tá? Circundada por verde, é a região do bulbo. O bulbo, ele cuida de funções fisiológicas importantíssimas. Por exemplo, saem do bulbo os estímulos para os músculos da respiração, o diafragma e os intercostais. Por exemplo, você acorda, aí não, você acorda não, você está o tempo todo respirando. Você começa a fazer exercício, tá? Tá lá malhando, fazendo exercício. Aí você começa
a ficar com respiração ofegante. Você não disse assim, eita, tenho que malhar, vou ter que aumentar a velocidade da minha respiração, vou ter que aumentar a velocidade da inspiração e da expiração para que eu dê mais oxigênio, para minhas células gerarem mais ATP, porque eu estou em atividade muscular. Não é dessa forma que funciona. Observe bem, a nossa atividade respiratória, nós não mandamos nela. Quem manda, ela não é uma atitude consciente cerebral, é o bulbo. O bulbo executa os nossos movimentos respiratórios a partir de um nervo chamado nervo vago, que parte do bulbo e vai inervar o diafragma e os intercostais. E vai fazer o nosso movimento de inspiração e de expiração. A gente vai ver mais detalhes sobre como o bulbo coordena isso na própria aula de sistema respiratório. O bulbo interfere no coração. Na verdade, ele não manda no coração, mas ele interfere. E aí a gente pode ter ações de momentos de taquicardia, ou seja, acelerar os batimentos cardíacos e momentos de bradicardia. Cabe também ao bulbo os reflexos ligados à nossa faringe, por exemplo, deglutir, tossir, vomitar, são atividades, ninguém decide, tenho que vomitar agora. Não, isso é um ato do bulbo. O bulbo é que coordena isso. Ou então você está lá no seu cérebro, eu não quero vomitar, mas você lá, vai e vomita. Justamente porque não é uma atividade cerebral, é do bulbo, tá? Então o bulbo, ele vai fazer acontecer os nossos movimentos respiratórios, interfere nos batimentos cardíacos e ele cuida dos reflexos da nossa faringe, né? Dos reflexos da garganta. Deglutir, tossir, vomitar, são atividades coordenadas pelo bulbo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a respiração, colocar aqui um coraçãozinho para lembrar que ele interfere no coração e vou colocar aqui reflexos, como por exemplo, tossir, deglutir, vomitar. São atividades coordenadas pelo bulbo. A ponte é muito legal, tá? Ponte. Alguém que se chama ponte, chamando a atenção aqui essa região em azul. Na verdade, os estímulos vêm da medula espinhal, chegam no bulbo, chegam na ponte. A ponte direciona, tipo, é um pensamento matemático, vem para cá. É um cheiro, vem para cá. É uma atividade visual, vem para cá. Então, a ponte é um centro de passagem de informações. O papel da ponte, né? Ponte é um espaço que liga uma extremidade à outra de um rio. Então, ponte vai fazer o processo de passagem de estímulos nervosos, tá? Passagem dos estímulos. O tálamo, tá? O tálamo, que está exatamente nessa região aqui, depois da ponte. Na verdade, a ponte transmite para o tálamo e o tálamo retransmite para as áreas do cérebro. Nessa coisa da passagem, vem uma informação, tá? Medula passa pela ponte, da ponte para o tálamo, do tálamo para as regiões específicas do cérebro. Como eu disse, o nosso cérebro, ele tem regiões específicas para atividades direcionadas, ok? Audição, olfato, gustação, tá? Os nossos órgãos sensoriais captam esses estímulos e tudo isso vai parar em regiões específicas do cérebro. Bem, e o papel do tálamo qual é? É uma estação de retransmissão de estímulos, mas o tálamo, ele também está ligado à liberação de substâncias, como por exemplo, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ele deixa literalmente dopado, super feliz, tá? E aí o sentimento do amor, né? Eu te amo de todo o meu coração. Você não conhece biologia não. Mas se alguém disser assim, eu te amo de todo o meu tálamo, pelo menos biologia essa pessoa sabe. Se ama ou não ama, aí ó, é você que vai decidir. Eu não posso fazer esse aconselhamento não. Então o tálamo, tá? Ele faz um processo de retransmissão, ele retransmite, tá? E ele também, tô colocando aqui, ó, dopamina. E colocando um coraçãozinho, tá? O sentimento da afetividade, na verdade, são sentimentos que interferem e estão diretamente ligados ao tálamo. Há pessoas extremamente bem-humoradas, então o tálamo delas funciona muito bem.
e há pessoas extremamente mal-humoradas e o tálamo delas não funciona bem, tá certo? Agora, o hipotálamo, que está aqui detalhado em amarelo, e a hipófise está detalhada aqui em vermelho, tá? Veja, não é que são bolinhas, aqui é só para chamar a atenção visualmente. O hipotálamo é uma região pequena, né? Se eu comparar com o cérebro, o hipotálamo é muito pequenininho. É do tamanho de um carocinho de feijão de corda, aquele menor, sem estar cozido, tá? Então o hipotálamo é bem pequeno mesmo. Agora, pense num pequeno que faz coisa. Muita coisa, tá? Primeiro, o hipotálamo, ele coordena a hipófise. A hipófise, a gente vai estudar bastante a hipófise no sistema endócrino, tá? Ele coordena a hipófise. Ele ainda libera hormônios. Gente, libera hormônios, sim. 2 hormônios. Ele produz esses hormônios. Na verdade, os hormônios saem do hipotálamo, ficam na neurohipófise. A neurohipófise armazena e secreta, tá? Agora, quem vai estar produzindo, vou até colocar, eu gosto mais da palavra produz hormônios. Um hormônio chamado ADH é o antidiurético e um hormônio chamado ocitocina. Nós iremos estudar esses hormônios na aula de sistema endócrino, mas só para chamar a atenção que o hipotálamo é sistema nervoso central e ele atua produzindo hormônios. Ele também, tá, é o responsável por sensações, por exemplo, sede, fome, desejo sexual. Tudo isso é coordenado pelo hipotálamo. Então, como eu disse, pense num pequeno que faz muita coisa. E quando ele faz esse hormônio antidiurético, eu vou só colocar aqui, ó, antidiurético, anti-xixi. Ele regula o xixi, tá? Ele regula a urina do indivíduo. A gente vai ver todo esse processo de regulação, tanto na aula de sistema endócrino, como na aula de sistema urinário. Legal? Mas, como eu disse, o hipotálamo é um pequeno, mas é um pequeno, né, super poderosinho, que ele faz muita coisa. A medula espinhal, 99,99% das vezes que ela é cobrada em qualquer processo seletivo, sempre vem uma ação interligando, né, a cobrança de medula espinhal. É o seu controle no ato reflexo. Mas vamos detalhar um pouco mais a própria medula, como é a estruturação da medula espinhal, para a gente compreender o ato reflexo. Veja bem. Na medula vão chegar nervos e vão partir nervos. Então, a medula vai ser exatamente uma conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ela faz isso a partir de quem? Dos nervos, tá? A medula, ela vai ter a parte interna dela, é a substância cinzenta, e a parte externa é a substância branca. Atenção, no encéfalo é o contrário. Olha a dica aqui para o encéfalo, tá? Olha a dica. No caso, substância. Essa substância, ela é a substância cinzenta e a substância branca. A substância cinzenta no encéfalo é externa e a substância branca, ela vai ser interna. Você deve estar perguntando, o que é isso de substância cinzenta e substância branca? Veja bem, lembra que os neurônios, eles têm no axônio, faz de conta que, né, o meu braço é um axônio e a minha blusa é um revestimento do axônio, que é a bainha de mielina, atualmente chamada extrato mielínico. Então, qual é o papel dessa mielina? A mielina, ela vai tornar a atividade do neurônio muito mais rápido, mas ela vai deixar essa parte esbranquiçada. Então, substância cinzenta é onde vai estar o corpo celular do neurônio, tá? Tudo isso aqui tem a ver com a célula que faz o sistema nervoso operacionalizar o neurônio. Lembre que aqui tem o corpo celular, o axônio, né, e os dendritos. Então, veja,
essa parte do axônio que é revestida de mielina, o extrato mielínico, essa mielina vai estar interligada à substância branca. Quer dizer que no encéfalo, os corpos celulares que tem a ver, tá? Corpo celular tem a ver com a substância cinza. E a mielina do axônio tem a ver com a substância branca. Então, significa que no encéfalo, a substância cinza é externa e a substância branca é interna. Agora, atenção, na medula e no bulbo, tá? Essa relação aqui é o oposto. Deixa eu ver se você entende. No encéfalo todo, com exceção do bulbo, tá? E a medula, que não é parte do encéfalo, mas é do sistema nervoso central, eles vão ter branco externo e cinza interno. Já que não, no encéfalo, em todos os órgãos do encéfalo, o que a gente vai perceber é a substância cinzenta, ou seja, os corpos celulares externos e a substância branca interna. Massa? Compreendeu isso? Então, voltando aqui para o detalhamento da medula. A medula, ela vai ter nervos, tá? Que são chamados de raízes nervosas. Imagina que isso aqui é o meu desenho, eu de frente para você. As minhas costas é o dorso. Aqui é o meu ventre. Então, a medula tem uma região dorsal e uma região ventral. A região dorsal vai estar sempre ligada à chegada de informações, ou seja, a via sensorial. Enquanto que a região ventral vai ser a via motora. Meri, não entendi isso não. Veja bem, preste atenção. Faz de conta que esse quadro, tá? Ele tá muito quente. Aí eu vou colocar a mão assim, inadvertidamente. Aí eu vou dizer, eita, tá quente. Veja, eu não fico com a mão, poxa, isso tá quente. O que é que se faz quando a mão tá numa superfície quente? Meu amigo, se for desse jeito, você for pensar para poder agir, sua mão virou churrasco. Então, não é assim não, se liga. Tá com a mão, se você toca numa superfície quente, não é você? Tira, depois você olha e percebeu que tinha colocado a mão numa panela, sei lá, numa superfície aquecida. Isso é ato reflexo. É uma atividade rápida. Agora, para que ela aconteça, veja bem, olha o que ocorreu. Tá aqui minha mão, neurônio sensorial percebeu o calor, veio pela raiz dorsal, que é a parte externa, atravessou a substância cinzenta, sai pela raiz ventral e veio até a musculatura do meu braço. Porque, veja, a mão sentiu, mas a resposta, ninguém faz assim, só tira a mão. Botou a mão na superfície quente e você, a resposta envolve toda a musculatura do braço. A resposta é motora. Então, a via sensitiva ou aferente, tá? Pela parte dorsal, atravessa a medula e aí vem a resposta, que sai da área ventral e vem para a musculatura. Percebeu como é o ato reflexo? Beleza? E quem é que coordenou isso? A medula. Não vai para o cérebro, não. Para o cérebro vai depois. A medula já coordenou, já fez acontecer o ato reflexo, por exemplo. Aí eu olho, tá quente. Então, a medula fez acontecer a ação, aí depois ela informa ao cérebro, verifique que aconteceu alguma coisa e eu tive que tomar iniciativa. Era algo emergencial e eu tomei a iniciativa. Cérebro, observe direito esse negócio aí. Massa isso, né? Muito massa. Veja, um outro ato reflexo, né? Que inclusive assim, a pessoa levou uma queda. Chega no médico, ele vai ver se a medula está íntegra. Ele faz esse exame chamado um exame de reflexo patelar, tá? Ele bate com um martelinho aqui e ao bater a perna, tuft. Não é porque você quis não, mas você chuta. Bem, bater estimulou sensorialmente, raiz sensorial, tá? Então a raiz sensorial aqui azul, teve aqui o neurônio
Isso pode ser direto ou pode envolver um neurônio associativo, que está na parte cinzenta da medula, e voltou a resposta, tá certo? Pela raiz motora. A via sensitiva é chamada aferente, a via motora é chamada eferente. Ai, Meire, eu vou trocar. Vai, não. Ó, tem aferente e eferente. Primeiro é o quê? Letra A. Então, aferente. Primeiro sente, depois responde, que é a via motora. Não é fácil isso? Bem, e mais fácil ainda, fica para você guardar. Essas informações estão numa musiquinha, veja bem, ó. Beijo nervoso, que é uma música do Chiclete com Banana, né? Na verdade, um beijo em você eu quero dar. Você vai sentir o beijo. Então, quem é o neurônio que sente, ó? Para o neurônio aferente levar. Então, o neurônio que leva a informação ao centro nervoso, seja a medula ou o cérebro, são nervos sensoriais, também chamados aferentes. Então, um beijo em você eu quero dar para o neurônio aferente levar. Eu ando doida, alucinada, o meu cérebro apaixonado pensa em você, porque o centro do pensamento ele é do cérebro, tá? Ó, é nessa que o cerebelo vem em movimento coordenar. Então, coordenação motora, guardou aí, ó. Enquanto meu bulbo palpita, porque o bulbo interfere nos batimentos cardíacos. Embora o coração seja automático, iremos estudar isso, mas o bulbo interfere nos batimentos cardíacos. Enquanto meu bulbo palpita e faz respirar, ou seja, faz respirar. Os movimentos respiratórios são de responsabilidade do bulbo. Aí bora lá. Em vez de ser então diga que valeu, que o nosso amor valeu demais, agora é assim, ó. Então diga que aprendeu, que no hipotálamo calor demais. Eu quero chamar a atenção, não é? Das sensações, sede, fome, sexo, ó, aqui em vermelho, calor. E isso está ligado diretamente à nossa homeotermia. Quando nós ficamos aquecidos, não é? Qual é a resposta? A resposta é transpirar. E se a gente ficar com frio, qual é a resposta? Ai, tô tremendo de frio. Fazer movimento, como se você fizesse ginástica, para gerar calor e aquecer o corpo. E tudo isso não é da sua vontade. Como não é da sua vontade, ela não é do cérebro. Por isso, ela é do hipotálamo, tá? Que é no hipotálamo, calor demais, sente sede. Bem, o que sente sede, sente fome e sente, entre outros desejos, como, por exemplo, o sexo. E faz ADH. Isso, não é ADH, isso não é ADH. ADH é hormônio antidiurético. E também o hormônio ocitocina, tá? Na verdade, ó, vou só chamar a atenção, a gente ainda vai estudar isso melhor. O ADH regula o xixi, a ocitocina é um hormônio que vai atuar na ejeção de leite materno. Ele também contrai o útero, tá? Ele contrai o útero no parto, mas ó, quero que você aprenda isso. O hormônio ocitocina é o hormônio da autoestima. E aí eu desejo que você tenha uma ocitocina muito elevada, porque você precisa acreditar no seu potencial. Só assim você vence, tá? Não vá para nenhuma prova. Tô com medo, eu não estudei. Estudou. Você tá comigo na plataforma, você tá estudando. Gente, vai arrebentar em biologia. Estuda bem para arrebentar em todas as disciplinas. Agora, vamos cantar comigo, tá? Canta comigo. Um beijo em você eu quero dar, pro neurônio aferente levar. Eu ando doida, alucinada, o meu cérebro apaixonado pensa em você. É nessa que o cerebelo
faz respirar. Então diga que aprendeu que no hipotálamo calor demais sente sede e faz ADHs. Então diga que aprendeu que no hipotálamo calor demais sente sede e faz ADHs. Ok, gostou dessa música? Tá? Você pode até cantar e fazer a coreografia. Vamos agora resolver uma questão? Segundo dados do Ministério da Saúde, a quantidade de feridos graves é mais de 200 mil por ano. Ver gráfico ao lado, não é? E aí a gente tem aqui do ano de 2002 até o ano de 2016, onde supera realmente a marca dos 200 mil feridos graves. Estatísticas nacionais, feridos graves em acidentes de trânsito, sem contar com os ferimentos leves. Após um acidente de trânsito, uma vítima ficou paraplégica, tá? Qual órgão do sistema nervoso central foi lesionado? Ficar paraplégico é perder os movimentos, geralmente da cintura para baixo. Movimenta ainda, não é? Tetraplégica é quando pega já aqui na parte cervical, não é? Na parte do pescoço, e aí sim a pessoa fica sem movimento nos braços, né? E nas pernas. Mas aqui a vítima ficou paraplégica. Qual foi o órgão do sistema nervoso central que foi afetado aí nesse acidente? O que é que você acha? Cérebro, cerebelo, bulbo, hipotálamo ou medula espinhal? E aí, qual é mesmo a resposta? Muito bem para você que colocou medula espinhal. Professora, e por que a pessoa fica sem mexer? Lembre que eu disse, vem a via sensorial e da medula parte a resposta motora. A resposta motora que o cerebelo gera, mas tem que descer pela medula para ir para todos os músculos, para poder, curtir, não curtir, coordenar todos os movimentos. Agora, se a medula é interrompida, então a pessoa tem o desejo de se movimentar, mas não consegue coordenar os músculos, justamente porque a via motora foi interrompida. E de onde partia a via motora? Da medula espinhal. Então, tetraplégico é quando também há uma ruptura da medula, mas na área cervical. Paraplégico geralmente é já nessa região mais lombar, tá certo? Ficou ligado? Presta atenção que sistema nervoso é um dos assuntos prediletos do Enem. Eu gosto muito de você. Vamos continuar juntos hoje e sempre até a sua aprovação.